Olá, pessoal, estamos de volta, então, com a segunda parte, né, das diferenças entre investir em bancos e investir em corretoras, né, ou o trabalho do modelo bancário, e o trabalho do assessor de investimentos. Então, vamos ver mais uma série aqui de diferenças e vamos, então, finalizar na nossa terceira parte na sequência e depois vamos para o nosso quinto módulo ou para a nossa quinta teleaula, que vai falar de perfil de investimentos. Ok? Vamos lá, então, dando sequência às outras diferenças. O gerente de banco tem menor autonomia. Por quê? Porque ele vai ter uma diretoria para reportar, ele não vai ter flexibilidade, muitas vezes, de negociar na hora ali com o seu cliente. Na assessoria de investimentos na corretora, o assessor de investimentos tem uma autonomia infinitamente maior para já poder atender o seu cliente e fechar aquele negócio, fechar aquela aplicação. Ele tem uma autonomia muito maior, por quê? Porque ele precisa ter agilidade para atender bem o seu cliente. Então, muitas vezes no banco, quando você vai negociar uma taxa de investimento, às vezes o seu gerente vai falar assim: olha, eu preciso checar com a minha matriz, ou preciso checar com o meu diretor e te dou um retorno. Na corretora de valores, na assessoria de investimentos, o assessor já vai ter na sua tela aquilo que ele pode fechar com você, aquilo que ele pode contratar com você, sem que ele dependa, né, de 1, 2, 3, 4 dias e ter um retorno de uma alçada superior para poder te atender. Então, a autonomia é muito maior, né, na assessoria de investimentos, no modelo de corretora. No banco, né, uma outra diferença. Os produtos que o banco vai te oferecer são produtos exclusivamente do seu banco, né? O banco vai oferecer o produto da sua marca. A corretora de valores, eu costumo dizer o seguinte, é uma multiplataforma. Na corretora de valores, o seu assessor de investimento, ele vai ter produtos de banco para te oferecer, mas não só de um banco. Ele vai ter de vários bancos, sejam bancos nacionais e internacionais. E ele vai ter acesso a produtos exclusivos, né? Que não são exclusivamente produtos da sua marca, mas são produtos que são diferenciados com relação aos produtos dos bancos tradicionais que o cliente encontra todo dia, ok? Dando sequência, a produção do banco geralmente é baseada em metas. Então, o gerente, ele começa o mês, olha, você tem que vender tantos desse produto, 10 consórcios, você tem que abrir 10 contas, você tem que vender 10 seguros de vida. Então, ele tem que buscar atender essas metas para que ele possa, então, né, ter uma boa avaliação ali pelo banco. Já na assessoria de investimento, né, você tem uma produção baseada em performance. Né? Eu não tenho, na assessoria de investimentos, um número X de produtos para oferecer para o meu cliente, mas eu tenho sim que entregar para o meu cliente, né, uma performance, uma carteira ou produtos diversificados, de modo que ele atinja a performance dele, né, dentro daquilo que está elencado no seu perfil e nos seus projetos. Então, o assessor de investimentos não vai ficar empurrando produtos para o seu cliente que não façam sentido, porque se não atingir aquela performance, o cliente vai estar insatisfeito. Se o cliente estiver insatisfeito, né, o assessor de investimentos vai perder aquele cliente para o banco tradicional. Então, essa é outra diferença muito latente que existe entre o banco, que geralmente tem produção baseada em metas, em quantidades de produto, do que um assessor de investimentos que tem essa produção baseada em performance, ok? No modelo tradicional de banco, né, a remuneração do seu gerente de contas, basicamente é o quê? É um salário fixo e mais um bônus que ele vai receber quando ele atinge as metas. Né? Ou seja, independente do seu dinheiro estar rendendo ou não, ou de você estar tendo uma boa performance ou não, muitas vezes o seu gerente já está com a sua remuneração definida. Diferente da remuneração no modelo de corretora e no modelo do assessor de investimentos, onde o quê? O assessor de investimentos só vai conseguir ter a sua remuneração, né, se o seu cliente estiver satisfeito, rentável e seguro, se ele estiver ativo. Então, a remuneração está baseada com a performance desse cliente, ao desempenho da carteira desse cliente e ao crescimento da carteira desse cliente. Né? O assessor de investimentos, se ele captar um cliente e ele não fizer um trabalho de monitoramento de desempenho, de performance e de crescimento, ele praticamente não vai ter, ele não vai oferir remuneração. Então, eu costumo dizer o seguinte, para o assessor de investimento, né, faz toda a diferença se o seu cliente está ativo, seguro e rentável. Né? Porque se o seu cliente não estiver, né, ele vai acabar perdendo esse cliente. Então, costumo dizer que o assessor de investimentos é o segundo maior interessado com que o seu cliente esteja ativo, seguro e rentável. Ok?
Canal de atendimento, diferença entre o banco e a corretora. O canal de atendimento no banco ele é mais restrito, né? Ou seja, muitas vezes não é o mesmo profissional que vai te dar as explicações de tudo que você precisa. Vai ter uma área específica de seguros, uma área específica de conta corrente, uma área específica de investimento. Na assessoria de investimento, o canal de atendimento é mais direto. Você vai, né, demandar para o seu assessor aquilo que você precisa e ele sim vai consultar as áreas e especialistas, né, adicionais necessários para poder te dar aquele retorno. Então, o canal de atendimento é muito mais direto, é muito mais rápido. Perfeito? O compromisso do banco, geralmente, é com o cargo ou a função. Às vezes você vai ouvir o seu gerente de banco falando o seguinte: olha, esse assunto não é da minha alçada, esse assunto não é da minha área, eu vou ter que consultar uma outra área, né? O assessor de investimentos, ele tem compromisso com a carteira dos seus clientes. Então, ele vai fazer todo o esforço necessário para esclarecer as dúvidas e atender às dificuldades do seu cliente, independente de qual área seja. Ele vai buscar a área de previdência, se for necessário, ele vai buscar a área de seguro, se for necessário, ele vai buscar a sua mesa especializada de renda fixa, a sua mesa especializada em renda variável, para poder reportar ao seu cliente e dar o atendimento e o retorno ao seu cliente de maneira mais rápida, de maneira mais direta. Perfeito? Na segunda metade aqui de diferenças entre o banco e a corretora de valores, a gente tem o quê? As rotinas operacionais. No banco, são rotinas diversas, né? O gerente de banco tem muito mais rotinas operacionais a desenvolver, né, do que o assessor de investimentos, que tem rotinas mais específicas de acordo com o seu cliente. Tem cliente que vai demandar um acompanhamento diário. Tem cliente que vai demandar um acompanhamento semanal. Tem cliente que vai demandar um acompanhamento mensal. No banco, geralmente, as rotinas são as mesmas, independente do cliente, que é diferente da assessoria de investimentos, onde o assessor vai ter o acompanhamento de acordo com o perfil de cada cliente, de acordo com o plano de cada cliente. Isso garante o quê? Que ele tenha menos rotinas operacionais a desenvolver e mais rotinas específicas com relação à carteira dos seus clientes. Ok? No banco, como o gerente tem muitas rotinas operacionais, sobra pouco tempo para ele se desenvolver, para ele estudar os produtos, para ele estudar, né, as rentabilidades da carteira dos clientes, para ele rever o perfil dos seus clientes. Na assessoria de investimento, como existe um tempo, né, mais tranquilo de rotinas operacionais do assessor, então ele vai conseguir o quê? Ter mais tempo para estudar os produtos de investimento, ele vai ter mais tempo para estudar o mercado, para acompanhar a carteira dos clientes e para poder analisar o perfil de cada cliente com mais cuidado, com mais tempo e poder, então, oferecer soluções melhores para o seu cliente. Então, essa é uma outra diferença muito importante. Ok?